Então, vamos começar a gravação de mais um episódio do nosso bate-papo sobre Eneagrama. E hoje eu trago aqui, a minha convidada é a Rita Alves. Um exemplo, assim como eu disse para ela quando a convidei, um tipo 3 clássico, com características bem interessantes, assim. Acho que tem muito a ver, quando eu digo isso também, tem muito a ver com quanto a pessoa já se descobriu, então já se permite mostrar muitas coisas, assim, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho, Rita, com o intuito de levar para as pessoas essa informação que já é tão difundida, que já existem tantas fontes, livros, vídeos, cursos, né? Mas o que eu percebo, assim, que praticamente é sempre trazido da mesma forma, sabe? É sempre através da teoria, e aí a gente começa a catar assim aos pouquinhos aqueles detalhes, né? E vai montando um quebra-cabeça para em um dia talvez a gente dizer, pois é, acho que agora estou me enxergando. Então, a ideia aqui é a gente inverter um pouquinho essa ordem e levar para as pessoas ter o depoimento de maneira espontânea. A gente não tem aqui um roteiro elaborado e nada, mas que seja para o mais espontâneo, para que seja o mais espontâneo possível, para que a gente possa conectar as pessoas que se identifiquem com o que a gente vai conversar aqui, né? E com isso, então as pessoas, peraí, essa pessoa está falando de coisas que eu também sinto, né? Como é que é essa história? Eu quero saber mais, né? Show de bola. Então é isso que a gente vem fazer, vim te perguntar assim, como se eu não soubesse, me conta como se eu não soubesse, né? Como é que foi esse negócio todo? Onde é que essa curiosidade surgiu? Como é que tu construiu essa aproximação com essas informações, né? Porque a gente também, às vezes, no início, assim, tem pessoas que ficam meio, sei lá, não quero me colocar numa caixinha. Como é que é essa história? Conta, te apresenta, me Bem conta, legal. linda, dada. Ui, super, né? Batom vermelho. Bom, vim com a camiseta certa, né? A ideia ia ser só um podcast, né? Mas igual eu não podia perder a ideia de te agradar de alguma maneira, né? De trazer uma... A imagem para esse perfil é importante? Capaz, pouco importante. Não importa nem que ninguém vai ver. A pessoa vai ver, ou eu vou me ver. Então, a imagem é uma dificuldade, mas a gente vai chegar lá. Bom, primeiro só te parabenizar pela ideia do projeto. Eu sei que tu vem pensando nele há algum tempo e que tu tem ajudado várias pessoas, assim como eu, a se encontrarem, porque a gente vai conversar aqui as características positivas e as negativas em relação ao meu perfil, né? A minha pessoa. E é o quanto a gente conhecer isso facilita muito a vida da gente, porque tu consegue entender que são gatilhos e que tu pode fazer com que isso pare e que tu possa assumir a tua vida, né? E não que os gatilhos te façam fazer coisas que depois pode até te arrepender, como eu já fiz várias vezes, tá? Exatamente só por causa dos gatilhos. Mas meu nome é Rita Alves, eu tenho a felicidade de ser amiga da Kellen Rosa, de poder ter essa pessoa iluminada na minha vida, que está sempre ajudando a todos de uma maneira ímpar, né? Ela se coloca sempre à disposição de nos auxiliar, então para mim isso é uma dádiva. A Kelly, então, ela surgiu na minha vida apresentada por uma pessoa em comum, a Fefitia, né? Foi a Fefinha, maravilhosa. Na verdade, assim, ó, uma amiga que te conhecia me falou do teu trabalho, que tu estava fazendo consultoria, eu também estava começando a fazer consultoria. A Márcia. Isto. E aí mas eu fiquei assim, através da FEFA eu tive uma proximidade maior contigo, mas eu fiquei interessada, vamos dizer assim, em te conhecer e comecei a te procurar. Perfeito, então tá. Aí a gente marcou um café. A gente marcou um café e se apresentou, né? Porque eu lembro que a Fefa queria nos apresentar, então foi isso. A Fefa estava tentando achar, né? Como boa tipo 2 que é agregadora, ela estava tentando nos apresentar. E aí não dava nunca os horários e nós decidimos. Vamos nos conhecer? Vamos nos conhecer. Então a gente marcou, né? E não tinha nem se visto nunca e nos conhecemos. Foi um rico de um café, né? Só que assim, ó... tá, eu faço consultoria, né? Como a Kelenzita falou, eu sou consultora de empresas, trabalho com gestão financeira, planejamento estratégico, controle é muito importante para mim, né? Por quê? Porque é uma ferramenta para mim
para alcançar o meu sucesso. Então, aí a gente já vai dando dicas, né, em relação ao que é importante para o meu perfil, a realização, né? Realizar algo. Deixa eu te dizer, só porque eu vou fazendo interferências aqui. Ai, que coisa boa, vai, porque senão me perco. Ela vai e se apresenta para mim e diz, não, eu trabalho com consultoria e é muito interessante, porque já na primeira reunião eu já apresento alguma coisa para o cliente e traz resultado, e aí ele já fica encantado, e aí ele já quer aquela consultoria, e eu digo, meu Deus, mas como assim no primeiro, né? Porque aí vem aqui um tipo 6, que a coisa precisa se desenvolver, tem um processo, e ela ali com aquela praticidade, não, eu já apresento uma ferramenta que aquilo ele já vê que vai dar resultado, ou seja, trabalho focado em resultado e com esse olhar rápido, assim, né? Que é o que me encanta no 3, né? A habilidade de enxergar o caminho, assim, ó, mais adequado, não é mais adequado, ideal, é o melhor caminho. Resultado mais rápido e o melhor resultado. Mas é o melhor caminho. E assim, ó, isso é uma coisa que é bem importante, porque a gente tem que abrir mão de algumas coisas e de crenças, né, em relação, ai, se eu falar isso, eu não vou ser humilde, eu vou estar sendo, ai, muito metido. Não, uma das maiores capacidades, e acredito que isso é um dom, né, que a gente acaba desenvolvendo, porque para montar assertivas soluções empresariais, o slogan dela é ações que geram resultado. Então, simples assim, né? Simples assim. Então, a minha ideia na consultoria era trazer uma consultoria única que auxiliasse o cliente a trazer a conquistar os seus resultados o mais rápido possível. Porque a gente vê, às vezes, consultorias que são pré-moldadas, vamos chamar assim, né? E que aí tu demora um tempo maior, porque tu precisa te adaptar a alguma coisa. E comigo sempre foi ao contrário. Por ter essa interpretação rápida e principalmente por ter uma capacidade de adaptação muito grande, o que é outra questão do perfil, né? Uma adaptação muito grande, eu consigo me adaptar ao maior número de casos e empresas possíveis. Então, eu consigo sentir o que o gestor sente. E eu consigo enxergar com os meus olhos e com os olhos dele junto. Então, acaba sendo uma coisa bem legal, porque a gente consegue um resultado muito mais rápido. Deixa eu pontuar a questão então, fala, amor. Essa adaptação, ela é uma habilidade, porque assim, o tipo 3, ele vai atingir o objetivo. Primeiro que ele sabe disso. Não tem dúvida. Isso aí nós não vamos negociar. Então, o que é que eu preciso fazer, né? Que aí entra essa questão da adaptação. O que é que eu preciso fazer para conseguir chegar mais rápido a esse resultado? Então, bom, como o meu propósito é o mesmo em todas as empresas que eu vou, se a empresa A tem um perfil, sei lá, arrojado, a empresa B é mais conservadora, a empresa C tem um outro comportamento, nos 3 casos eu vou achar esse caminho, vou achar esse atalho, que é esse olhar que eu digo que ele faz assim um rastilho, assim, enxerga rastilho de pólvora. E é muito rápido. A pessoa que tu tá atendendo nem sabe, nem entendeu como é que chegou tão rápido nisso. Nem percebe. Então, nesse sentido de adaptação, porque as pessoas podem entender a adaptação uma conformidade, pelo contrário. Não é. Olhar. Pelo contrário. Se adequar ao que naquela ocasião. Eu chamo, é como se fosse um camaleão mesmo, né? Não a conformidade de aceitar, mas a colocar uma pele, né? Não tem nada de passividade, né? Muito pelo contrário. E isso é um ponto negativo, até que a gente tem que conseguir, depois quando nós chegarmos lá mais pro final, para falar um pouco do positivo de se conhecer e de conhecer outros perfis, né? Muitas e muitas vezes eu afastei pessoas, eu assustei, vamos usar o termo mais certo, eu assustei por essa objetividade, porque a pessoa não consegue enxergar o que eu enxergo. É muito raro as pessoas conseguirem enxergar da maneira que eu enxergo. Então, eu tenho que ir um pouquinho mais comedida, porque algumas pessoas eu assusto. Eu anotei aqui. Algumas, 90% das pessoas eu assusto. Eu anotei, a palavra que eu anotei é sai da frente, porque o objetivo eu vou buscar. Eu vou. Eu não quero que me atrapalhe, né? Então, amor, vem comigo. Vamos. Mas não me atrapalha. Quietinho, vem comigo. É bem assim. Mas então a gente se conheceu, como a Kellenzita já tinha essa questão do coaching, me explicou várias coisas, né, do coaching. Eu queria muito auxiliá-la, mas a autoanálise, a autorreflexão, mexer em algumas coisas assim internas,
era muito difícil para mim. Era muito difícil para mim. Eu confesso que ainda é um pouco em alguns termos. É muito mais fácil abrir uma gavetinha, guardar o sentimento lá dentro, fechar aquela gavetinha e seguir em frente. Porque a gente tem objetivos para alcançar. A gente não precisa ficar remoendo muita coisa. Então, eu sempre fugia da Kelly, né? Porque eu achava que a Kelly ia. E, na realidade, eu achava que ela ia, não. Foi só eu permitir e ela realmente conseguiu, né? Nunca minha risada aqui sincera, mas assim, o que ela pode, ela foi lá e fez. Não era intenção. Só para entender. Não. Só para eles entenderem, ela me deu a graça desse primeiro café e depois ela nunca mais respondia as minhas mensagens. E eu queria, lá, chamar para outro café, trocar uma ideia. Ela já achava que eu estava querendo vender processo, que eu queria que ela fizesse meu processo, mas menina, não. Quando ela me contou isso, eu tinha se passado 2 anos dessa lavação de não. Quase 2 anos. Café. De gato e rato, né? Isso, tem alguma coisa errada, a gente marca, mas não vai, mas não dá. E ela, não, mas tá tudo bem. Você tá precisando de alguma coisa? Eu disse, não, eu queria tomar um café, te ver, sabe? Não rolava. Aí, como ela disse, quando eu tive a oportunidade, que aí a gente se aproximou por um projeto que não era nem meu, nem dela, olha, agora... A gente nunca mais se desgrudou. Não tem como escapar. Agora não tem mais como escapar. E aí, aconteceu, é natural, né? Tá perto, vai acontecer. Mas por que, Kelenzita? Porque nós temos a noção, né? Nós temos a gente se avalia o outro como nós nos avaliamos. E o que apesar da gente se conhecer bem, naquele primeiro contato ali, a gente teve uma conexão muito forte. O que para mim, se eu tivesse no teu lugar, eu ia querer que a pessoa fizesse o processo, porque é o objetivo, entendeste? Então, para mim, isso era óbvio que tu queria que eu fizesse o processo. E eu não queria mexer em muita coisa. Eu tava legal assim. Pra que eu preciso mexer e remexer em coisas que eu não tô feliz? Eu me lembro que tu me contou alguns exemplos das pessoas se descobrindo e eu não quero passar por isso. Eu não preciso passar por dor, eu não preciso passar por nada disso. Eu já vivi, tô muito bem resolvida. Então... isso são coisas, porque essa adaptação que a gente falava ali no começo é algo que a gente também se adapta pro ruim, porque a gente não quer sentir dor, a gente não quer sentir... Pro tipo 3, o feedback positivo ele é muito importante, no sentido de, ai, como tu é forte, ai, como tu é positiva, ai, que legal, tu é uma pessoa muito bem resolvida. Isso acaba se tornando uma obsessão. Tu escutar isso todas as vezes. Então, por mais feedback, né? É por isso que ele se esforça tanto, trabalha tanto, é tão dedicado a buscar esse resultado para ele ter um resultado para ser admirado e aí receber esse feedback positivo. Porque por mais que tu estejas ferido, por mais que tu estejas triste, por mais que tu estejas muitas e muitas vezes, eu fui conversar com várias pessoas com um sorriso, por dentro eu estava destruída por alguma situação, por algum problema, mas ninguém nunca enxergou, nem nos meus olhos isso passou, sabe? Que eu digo que os olhos E a gente tem uma boa percepção, tipo 3, né? Eu digo que a gente parece um bicho a ser estudado, assim, porque nós temos uma boa percepção, a gente consegue perceber muito os olhos do outro, a gente consegue fazer com que isso gere até porque a gente quer, eu acredito que tudo seja uma evolução, mas hoje eu entendo que para conseguir a minha missão de vida, que é auxiliar pessoas a realizarem os seus sonhos, eu preciso compreender essas pessoas. Então, hoje, eu estudo por um tempão, como a gente vem desenvolvendo, né? E o Enneagrama tem auxiliado muito nisso, a entender o que motiva aquela pessoa, quais são os seus gatilhos, quais são os seus medos, e junto com aquela pessoa, tentar, então, que ela passe por aquilo, né? Então, essa adaptação ao extremo, essa necessidade de se adaptar o tempo todo, ela até, tu lembra a dificuldade que eu tive de realmente aceitar que eu era um tipo 3? Exatamente. Aí, assim, ó, só vou dar um último gancho ali na questão do que eu anotei, que guardar sentimentos. O adaptar-se vai, como tu estava dizendo, né? As pessoas me viram muitas vezes sem estar me sentindo bem, mas o que eu vou mostrar, a imagem que eu vou mostrar, eu me esforço para mostrar sempre essa imagem de não o sucesso simplesmente, mas que tá tudo bem,
que eu tô bem, que eu tô trabalhando muito, que eu tô saudável, que eu tô... Então a pessoa vai olhar, vai sempre ver isso. E se sentir convidada a olhar para dentro é permitir que, de repente, a gente enxergue essas questões que eu não tô querendo ver mesmo, porque isso para mim significa fracasso, né? Estar doente, não ter uma perda, ou enfim, o que quer que seja, um sentimento de dor, uma depressão, seja o que for. Tristeza, simplesmente, significa fracasso. Então, eu não vou querer fazer um processo de autoconhecimento, eu que gosto de ver só o meu sucesso, para olhar quais são as minhas fragilidades. Não vou querer ver isso, não vou ter prazer em fazer isso. Quando, na verdade, aí, chegando nesse ponto aí que tu falou do se identificar, né? Eu acho que quando o tipo 3 vai estudar os perfis, ele vai buscar o que é mais o que é mais legal. Qual que eu vou gostar de ser? Qual que eu quero ser? Qual que eu quero ser hoje? Qual que é o mais popular, ou que é o mais querido, enfim, qual que é mais legal? Não tem, né? Não. Todos têm desafios, né? Todos têm o lado sombrio da força, o lado sombrio da força. E aí tu começa a fazer esse olhar e claro, em todos eles, como eu estou dizendo, em todos eles tem alguma limitação, tem alguma fragilidade. Então, fica difícil o 3 dizer, eu sou esse, porque aquele vem anexo ali, vem umas coisas que ele não quer ser. Que ele não quer ser. E aí, é muito difícil. Todos têm isso, né? Então, eu me lembro que foi muito engraçado. Tem um momento que dá um baque, né, Rita? Não, quando caiu a ficha, né? A gente já devia ter passado por aquela definição há muito tempo. E, claro, com todo o teu jeito, com toda a tua boa vontade, tu não podia me dizer assim, criatura, tu é um tipo 3, pelo amor de Deus, né? Então, ia lá, tentando. E eu, não sei se eu sou um tipo 3. Bom, para terem uma ideia, né? Para quem tá nos ouvindo, nos vendo, terem uma ideia. Até hoje, se eu pego algum questionário básico para fazer alguma coisa de enneagrama, às vezes não cai tipo 3, porque eu me adapto. Eu vou olhar aquela resposta e eu já penso assim, mas aqui eu podia ser assim. E quando vê, eu tô fazendo diferente. Aí eu paro e penso, não, tem que ser o que eu sou, não que eu tô. Mas já caiu tipo 7 várias vezes, já caiu tipo 7. 8 já também algumas vezes, quando é menor o questionário de livro, alguma coisa assim. Mas a grande maioria, quando é um estudo maior, não tem como fugir do tipo 3. Ele é cuspido e escarrado, assim, como agora, tu diz, o tipo 3. Agora foi importante tu falar isso, vou aproveitar o gancho. O tipo 3, o tipo 7 e o tipo 8, eles têm uma coisa em comum, tá? Que, claro, por que a pessoa que tá ali te acompanhando, que tá vendo, cara, eu tô vendo muitas características do tipo 3, né? Beleza, mas eu que sou instrutora, eu sei que todos nós temos todas as emoções. Então, eu posso estar enxergando na Rita um 3 por algum motivo. Porque eu não sei, ela está em estresse e está no 3, mas no fundo ela é outro perfil. Ou ela está buscando equilíbrio, o equilíbrio do perfil dela é no 3. E hoje que eu estou aqui na frente dela, eu estou enxergando um 3. Tá tudo certo. Só que o perfil, a gente fica 90% do nosso tempo no perfil. E a gente, eventualmente, quando não tem a satisfação do que o perfil precisa, vai para o estresse, e aí se parece com outro tipo. E quando a gente voltar para o nosso centro, a gente assume as características de um outro perfil. Então, por isso que a gente agora não acusa ninguém de nada. Uma vez um querido colega de curso disse isso, me disse exatamente isso. Eles me acusaram de tipo 8. Porque isso foi uma acusação, disse ele, porque a pessoa falou de fora. E o pior é isso, porque tu pode até dificultar muito a pessoa de se enxergar depois, né? Porque ela pode não ter consciência de todas as características do seu perfil. Aí ela vai olhar uma lista, que é o que estava acontecendo lá quando tu estava começando. Tem uma lista de 10 características, Kelly, mas essas 3 aqui eu não vejo. Eu não sou, então. Eu não enxergo isso aqui. Mas a pessoa pode estar consciente, lúcida daquele comportamento. E outra questão também, né? A necessidade de preencher todos os requisitos, né? Já é do 3. Tem uma lista. Já é do 3. Tem uma lista de requisitos, tipo pré-requisito. Não, eu sou tudo isso, dá licença, eu tenho que ser tudo isso. Então, tu tem uma dificuldade de assumir fragilidade, né? De assumir uma fragilidade, e tem a necessidade de conseguir realmente, tu queres isso? Tu queres que eu seja assim?
eu vou ser assim, então, porque é assim que tem que... É isso, eu vou me adaptar. Então, ao mesmo tempo que essa adaptação, ela pode ser uma característica boa quando, no meu caso, eu descobri que eu podia usar para entender melhor o meu cliente. Porque o que adiantar, Kelly, eu ir para dentro de uma empresa, passar uma receita de bolo, sem fazer aquele cliente entender o que estava acontecendo naquele processo. Uma receita e daqui a de pouco bolo que não fazia sentido para ele. Para ele. Por que eu vou fazer? E nem só isso. Às vezes ele podia tentar e podia dar certo num caso isolado. Só que a gente precisa desenvolver. Eu digo que hoje o meu maior trabalho acaba sendo de mentoria, em desenvolver esse cliente para autogestão e para transformar a sua empresa em uma empresa de autogestão. Como é que ele vai fazer isso? Vai puxar os colaboradores dele, vai estudar os perfis, né? Vai daqui a pouco fazer aí um trabalho com a Kelly para estudar os perfis, para entender que ele vai poder fazer uma liderança situacional, porque vai dar muito mais certo, porque ele vai botar uma meta para um tipo X lá, não vamos falar aqui, para não confundir. E daqui a pouco ele pode fazer essa pessoa parar totalmente. Ele pode fazer essa pessoa simplesmente querer ir embora. Mas essa pessoa então não era certa. Ela podia ser a certa se ela fosse estimulada da maneira correta, sabe? Então, hoje, esse sentido de auxiliar, performance é a minha segunda palavra preferida. Realização é a primeira, performance é a segunda. Mas dá para trabalhar em um ambiente onde a gente pense em performance, qualidade, segurança, né? Mas que a gente tenha isso de maneira clara. Eu sei que tu já fez uma entrevista com um tipo 1 mesmo. Um tipo 1, auxiliando na parte de qualidade, auxiliando na parte de organização do trabalho, é um perfil excelente. Então, como é importante a gente fazer esse estudo na gestão. Então, hoje, assim, para eu entender esse gestor e para que realmente o resultado construído ele seja rápido, mas ele seja efetivo, ele seja construído em cima de algo assertivo, né? Para que ele perdure, é muito importante a gente se entender nesse processo, para isso acontecer. Eu acho que quando a gente começou a fazer o teu trabalho, normalmente a gente começa com o foco da pessoa descobrir o seu perfil e pronto. Só que aí a gente, claro, no momento que tu descobre o teu perfil, para um tipo 3 saber a fundo todos os demais, é maravilhoso porque ele vai poder chegar em cada cliente e entender o que é importante para aquela pessoa, né, Rita? Porque a gente fala assim, Rita, se tu chegar na empresa e tu tá enxergando aquele potencial, mas assim, ok, enfim, tu tá vendo uma coisa que de repente o cliente nem imaginou em fazer, e tu chega ali e diz, cara, como é que tu faz isso? Olha aí o teu potencial, né? Kelly, como é que tu não faz um podcast? Como é que tu não faz um canal do YouTube? Né? Mas aí, bom, por que essa pessoa faz ou não faz, vai te ajudar respeitando essa exigência dele, dizendo, bom, eu vou contornar essas questões, eu vou ter que levar esse cara, apesar disso, apesar dessa limitação, eu vou fazer o esforço que precisar para fazer ele chegar no resultado desejado. Né? Ele tem que perceber isso também, né? É uma coisa que é construída junto. Isso, e o 3, ele por ser tão ágil na percepção e na realização, isso é uma coisa que ele gosta de ver que ele fez rápido, que ele fez, nossa, como ele foi inteligente, porque ele fez com... Ai, Jesus! Fiz isso com o pé nas costas. Ai, que beleza! Essa performance não é uma questão de competição com alguém, é ele com ele mesmo. Ele vai para a academia, mede o próprio tempo dele com o tempo que ele fez ontem. Contra o que ele fez ontem, sem sombra de dúvida. E na realidade, Kelly, é isso que ele quer, né? Ele quer uma melhor versão a todo minuto. E isso é algo preocupante. Porque tu não tem que melhorar a cada minuto, tu não tem que... Isso é uma coisa que daqui a pouco sai do controle, né? Essa autocompetitividade. E não só, né, Kelly? Vamos combinar também que um tipo 3 adora um ambiente competitivo, né? Não só com ele mesmo, mas a questão de poder... dizer que ele vai ficar no primeiro lugar, né? Porque ele não quer competir, ele quer ganhar. Não, ele quer ganhar. E assim,
Por isso que eu digo que o quanto é importante a gente se conhecer nesse percurso, né? Olha eu, anos depois daquela primeira fuga, dizendo isso, o quanto é importante a gente se autoconhecer. Por quê? Porque claro que a gente tem que mexer em algumas coisas que nós não queríamos, que estava lá guardado, que era segredo, que ninguém sabia. Tinha coisas na minha vida que ninguém sabia. Ninguém sabia. Mas o quanto é importante a gente passar por isso e entender. Porque, por exemplo, eu já aceitei até trabalho que nem ia ser tão bom, mas pela forma que foi feita, pelo feedback que foi me dado na entrevista, pelo jeito que me envolveram, porque tu é perfeita para o cargo, porque vai ser isso, porque vai ser aquilo. Mas eu nem precisava desse cargo, né? Não era para isso, não estava no meu projeto agora, mas a lábia, a sedução para um 3, né? Porque eu digo assim, meu Deus, como é fácil quando a pessoa não tem noção disso, que eles podem fazer o que quiser. Se a pessoa sabe, e aí o estudo até do Enneagrama, né? As pessoas têm que estar muito bem intencionadas, porque dependendo do caso, se tu pega uma pessoa que tu não te dá conta, né? Tu consegue seduzir a pessoa, como tu diz, né? Eu digo assim, por exemplo, o tipo 6 gosta de controle. Tu quer dominar um tipo 6, entrega o controle para ele. Deu? Enquanto tu ficar tirando o controle dele, ele vai ficar brigando porque ele precisa daquilo. Agora, quando tu entrega, que eu digo que se tu quiser fazer um mal pro tipo 6, tu entrega o controle para ele. Por que é fazer um mal? Porque aí tu deu a droga dele, deu o açúcar. E aí ele vai anestesiar naquilo ali, porque ele tem a ilusão de que ele controla o mundo. No momento que ele entra, ele tá com o controle na mão, e aí ele entra naquela certeza de que agora tá tudo bem, o resto do mundo tá desabando, tá andando, tá girando, mas ele tá ali apegadinho com o controle dele, ele acha que tá tudo bem, né? Então, da mesma forma, uma sedução pro tipo 3. Mas eu me lembro de uma vez que tu contou que tu já sabia isso, e que a pessoa veio te trazer uma proposta e que, nossa, eu aceitaria. Facinho, eu aceitaria em outro momento. Sim, sem dúvida. Eu aceitaria isso, eu não tenho que aceitar. Olha aí, eu tenho que dizer que eu agradeço. Que libertador, agradeço. Mas eu acho que eu vou deixar ele falar mais um pouquinho que eu sou o máximo. Mas é a mesma? Qual foi a última palavra que tu disseste mesmo? Pode repetir? Tá bom. Agora que tu disse, eu te agradeço muito. Eu sei disso mesmo, sabe? Que eu sei, mas... E aí, que bom que tu sabe, né, Rita? Tipo, o senhor também enxerga, mas assim, né? Isso me causa uma grande satisfação, mas, porém, todavia, contudo, entretanto... Não é meu eu lembro disso, porque... Claro. É libertador, né, Rita? Porque aí aqui que é libertador. Quando eu te falo do controle, eu te dou o controle, ou eu te dou o elogio, eu te dou o feedback, eu te aprisiono no vício emocional, tá? No momento que que é importante a gente falar aqui também, a primeira coisa que acontece quando a gente está descobrindo o perfil, é a gente se apaixonar por aquilo, dizer, nossa, tinha um monte de coisa boa que eu não enxergava que eu fazia, aí tem aquele auto-reconhecimento, que legal. Aí a gente se sente bem enfrentando as nossas sombras, né? E a gente se apaixona por um tipo. Eu sou um tipo 3, meu Deus. E aí agora até o que eu não sou, eu vou dar um jeito de fazer ser. Eu sou um ser de outro mundo, né? E o que é o propósito disso tudo é trazer para a consciência essa máscara, entender que a gente não é essa máscara, que essa máscara a gente precisou desenvolver para entrar em contato com essa realidade aqui nesse mundão. Tá? E a gente se especializou em ser desse jeito a partir do momento que a gente construiu a nossa personalidade. E, ok, só que quando eu a reconheço, eu vejo que ela é parte, ela está aqui do lado. Ela não sou eu. A minha essência não é nada disso, né? Mas ela tem um apanhado de habilidades, de experiências que eu já vivi, que já me ensinaram a achar o melhor caminho para as coisas, já me ensinaram já me desenvolveram habilidades e características. Quer dizer, eu não vou botar isso fora também, mas quando eu estou consciente, eu que uso aqui a minha massa cinzenta, eu é que domino a máscara.
E quando eu não tenho esse conhecimento, é a máscara que me domina. Eu não sei viver se eu não tiver um feedback. Eu não sei viver se eu não tiver um super sucesso, não sei no que lá. Só que tu não sabe disso, né? Quando tu não identifica, tu não sabe disso. Então tu entra num ciclo vicioso porque tu quer. É como se fosse uma droga, tu quer um elogio. E aí o que tu vai fazer por aquele elogio? E aí, né, Kellen, a gente passa para um outro momento, que aqui a gente está falando do profissional, que isso é muito importante para o tipo 3, que hoje eu entendo que o foco é só a realização. Mas existem tipo 3 que são mães de família. E o que é o sucesso para ela? É ser uma excelente mãe de família, uma excelente esposa. E daqui a pouco essa mulher, ela vai estar num relacionamento abusivo. Por quê? Porque ela não pode transportar, ela não pode quebrar aquela imagem de uma mãe exemplar, de uma esposa exemplar. Gente, a gente pode ter muitas pessoas infelizes dentro de empregos, dentro de casamentos, de relacionamentos. Eu sei que isso é para daqui a pro próximo projeto, os relacionamentos. Mas a gente tem que se identificar com o que realmente é sucesso para ti na tua vida. O que é isso? Qual é realmente para ti? Não para o que tu queres que os outros pensem ou falem de ti. Isso é importante. Fica escravo. Porque senão e tu vira escravo. E aí tu vai te adaptar a tudo que for necessário para que tu tenha aquele reconhecimento de que tu é uma pessoa excepcional e que tu manter que ela construiu, que deu reconhecimento. Tive um caso de uma cliente tipo 3 que eu atendi, que ela vinha já há uns 2 anos num processo de separação, tinha um patrimônio, tinha filha, aquela função. E aí ela vai assim, e é com uma simplicidade assim, né, que tu diz assim, se fosse um tipo 2 que escutasse ela falando, o tipo 2 é todo coração, né? Eu digo uma simplicidade porque assim, ela não tem o significado que tem o que ela disse, faz sentido para um tipo 3. Ela diz assim, pois é, né, Kellen? A gente já está há tanto tempo nesse processo, essas coisas não andam. E agora, daqui a 2 meses, eu vou ser homenageada no evento tal aí das best girls da cidade. Power da galáxia. Power empresárias top das galáxias. E eu, recém-separada, ser homenageada, não, né? Então, assim, ó, na boa, vou postar mais um tempinho. Porque eles tinham naquela semana umas decisões importantes. Agora a gente vai definir a venda dos imóveis, aí é só fazer o divórcio. Aí ela, tipo assim, sabe? Vamos dar uma enroladinha a mais. Vamos dar uma enroladinha por 2 meses, para minha imagem estar intacta. Eu vou estar em destaque, eu vou sair na capa do jornal, eu vou estar recém-separada. Isso não é sucesso. Tu viste? Não é sucesso. Viu? E aí, quando digo assim, se fosse um tipo 2, eu vim dizer, nossa, mas como ela é tão fria, parece tão frio, né? Isso é uma coisa que a gente é acusado. Como assim ela tá calculando uma coisa que, tipo, não. Claro, faz todo sentido o tipo 3, quando tá nesse grau, que é outra coisa que é importante a gente falar aqui, a gente vai ter pessoas no tipo 3 que estão num grau de consciência muito baixinho, elas não têm consciência de que elas fazem essas coisas. Às vezes a gente começa a entrar em contato com a gente mesmo e se choca um pouco, não foi diferente comigo, quando eu entendi o que o meu perfil era capaz de fazer, né? E enfim, mas a gente já tem pessoas que estão num outro estágio e que elas já não são tão dependentes dessa bengala, dessa máscara. Elas já fazem coisas que um 3 não faria. Elas já separam, saem na capa do jornal. Elas já conseguem fazer isso. E o que vai mudar? Se lá naquela situação daquela cliente, aquilo ia ferir muito ela, o ego existe para nos proteger, para a gente não sofrer. Então, ele vai nos dizer a alternativa para a gente sofrer o mínimo possível. Então, por isso que eu digo, se a gente vai entrar num julgamento, e se é um outro perfil que está olhando, ele vai fazer uma outra leitura, né? A gente tende a cair no julgamento e rotular mesmo. A pessoa é uma pessoa fria, ela é calculista, ela vai maquinar alguma solução, ela é desumana porque ela não vê as pessoas, né? E bem pelo contrário, existe uma dor muito profunda ali naquele ato que vai ser um sofrimento, né? E nós acabamos sendo mais emocionais do que acreditamos que somos, né? Na verdade, a gente acredita. Emocionais dos 3 emocionais. Tem 3 pessoas que são emocionais.
13 é o mais, eu digo assim, como pode? Ele é o mais emocional de todos, mas ele tem uma habilidade que aconteceu com uma outra cliente que diz assim, ela começou o processo dela e diz assim, os relacionamentos não tinham espaço na vida dela, ela não tinha muito tempo com a filha. Normalmente o tipo 3 tem um filho só, é muito legal. Não quer dizer que os outros né? tenham outros, mas eles adoram ter um filho só para colocar assim. É um rei na vida, né? É um príncipe, uma princesa. A maioria dos tipo 3 que eu conheço tem filho único. E ela, de fato... E até... Porque é muito difícil, Kellen, tu daqui a pouco te dividir com outro e tu vai conseguir a mesma coisa, tu vai conseguir dar a mesma atenção para aquela criança que ela precisa, porque ela precisa de uma supermãe. Então, normalmente é isso que a gente pensa, né? Olha aí, ó. Então, bichos sendo estudados. Uma filha única, né? Uma filha única, uma série de coisas legais na vida dela. E aí ela começou a entender que ela precisava, né? Porque ela era tão focada só no trabalho e que se ela, acho que nós passamos também por isso, né, Rita? Se ela distribuísse a atenção dela em todas as áreas da vida dela, ela ia conseguir ter sucesso, porém sem ficar naquela fissura, naquele foco do resultado profissional. Ok. Uhum. Aí ela começou a botar a filha na história, né? Lazer, o lado espiritual, apareceu um relacionamento. E ela tava assim, recebendo flores, aquela coisa toda que o tipo 3 adora. Uhum. Super babada, né? Super amada. Dentro das atenções para aquela pessoa, tava tudo indo muito bem. Acontece que no meio disso tudo, ela recebeu uma proposta para ser gerente regional do KKK qualquer coisa. E aquela seleção ia ser muito, muito disputada e tal. E aí ela estava indo muito bem no processo. Ela chega na semana seguinte para me contar isso. Ela já tinha um outro olhar, uma outra postura assim, corporal. E aí eu digo assim, difícil. Tá, meu amor. E aí, tu acha que vai dar para dar todo esse gás que essa competição, né, que chama competição, toda essa competição vai te exigir e dar atenção para as outras coisas? E ela vai dizer assim, olha, a minha filha eu já resolvi com a minha mãe. Ela vai ficar uns 15 dias lá na minha mãe. E aquele moço eu já terminei com ele. Ai, que pecado. Ai, eu digo, ai, não acredito. É um tipo 3. Que não tem noção daqui a pouco, né? Porque o que acontece? Daqui a pouco ela nem queria aquela promoção, mas só em ter te dado. É uma competição, são 10 pessoas e tu pode ser a melhor dessas 10. Foi só isso que ela enxergou. E aí tirou tudo, eu digo assim, tirou o sofá da sala, tirou tudo, os móveis, tirou tudo, ficou só ela. E é muito. E aí que eu falo, por isso que a gente é acusado de frio. Mas não é por. É porque aí tu consegue rapidamente, tu consegue fazer assim, ó, uma leitura. Tipo aqueles, né? Tu mapeia tudo e tu consegue. Então, vou fazer isso. E aí eu acho que a gente quase vai pro 1 lá. A gente pega e check. A gente faz muito rápido. A gente resolve. Por quê? Porque a gente precisa ganhar aquilo, focar naquilo. Então... E aí eu digo que nessa cena eu vejo o quanto eles são emocionais, sim, mas o quanto eles têm, eles parece que eles puxam o freio de mão e dizem assim, não, agora eu vou recolher isso, vou botar aqui na geladeira um pouquinho. Guardo, fecho. Guarda, fecha, e é um monte de sentimento, guarda, fecha, e aí fica, parece extremamente racional, focado, e aí vai para cima e vai buscar o seu resultado desejado. Pronto. É bem isso. Por isso que eu falo, pode ter um monte de ferida, enfia uma roupa e vai, porque tu vai... E aí, essa questão de esse autoconhecimento, então, acaba sendo muito importante, porque primeiro tu te dá conta que tu consegue fazer outras coisas, né? Tu consegue ver, tu não precisa focar numa única coisa. Aquilo não é só ou é ou não é, né? A gente pode se desenvolver para ter esse foco no resultado de maneira equilibrada, para não ficar obstinado, né, Rita? Porque obsessivo quase, né? Obsessivo. Então, dar espaço para as outras coisas vai te dar a justa medida para tu ter o sucesso sem ficar obcecado. E tem mais uma coisa. O 3, ele conquista o que ele se colocar ali. Mas quando ele tira muito as pessoas da jogada, assim, ele deixa de lado o amor, ele deixa os filhos, ele deixa os amigos, ele não tem mais vida social, ele vive só para aquilo, ele conquista, ele vai chegar lá. Mas ele vai chegar lá e ele vai estar sozinho. E isso também é sofrido, como tu começou dizendo, né? É ruim. Ficaram muitos corpos pelo caminho, né? E eu não queria fazer isso, né? Não era a intenção.
Não, e assim, ó, a gente acaba se afastando às vezes, né, de família, disso, daquilo, mas não é a intenção não é essa, mas a necessidade de conseguir se reafirmar, né, se afirmar e se reafirmar diariamente. Essa necessidade de ter esses feedbacks, assim, de que tá indo bem, tá indo no caminho, é isso mesmo. Então, quando a gente descobre que existem esses gatilhos, quando tu consegue te identificar assim, e quando tu permite, né, mexer em coisas que estão te machucando, mas que tu acredita que não estavam, ou que tu, na realidade, tá lá, tá sentindo, mas tu faz de conta que não existe. Tu consegue fazer de conta que não existe muito, de uma maneira muito eficaz, muito eficiente. Ninguém diz que tu não tá, que tu tá sentindo uma coisa diferente. Então, a gente consegue resolver muita coisa nesse contexto. E aí, esse equilíbrio é libertador. O equilíbrio, por exemplo, de tu descobrir. Eu converso com algumas pessoas que conviveram comigo há tempos atrás, né? E que voltaram para minha vida agora. E as pessoas começam assim. Esses dias a gente conversou sobre isso. Que eu ainda te perguntei, será que eu me ofendo? Acho que não, né? As pessoas pegam e perguntam, ai, como é bom conviver contigo agora, como tu mudou, né? E aquilo te dá uma coisa, não, é bom, é claro, eu fico muito feliz. Ai, como é bom, ai, como é bom. Eu digo, gente, eu era um monstro, eu acho. Não, A, era ruim. eu era muito ruim, porque claro, né, e eu era muito ruim comigo também, Kellen, comigo. A gente conversou isso há pouco, porque assim, ó, um tipo 3, ele acredita que ele não pode parar, né? Ele Ah, não pode se dar ao direito de parar, porque ele precisa diariamente seguir fazendo, ele tem que fazer, ele tem que ter retorno, ele tem que ter resultado, ele tem que alcançar. aquele influencer que tem que postar todos os dias. Isso é um sucesso a postagem, né? Se ele se determina a postar, até pode ser. No meu caso, é que hoje eu tô diferente. Não posso dizer isso. Não, Uhum. Hoje eu não tô, agora, né? Depois de todos esses anos e com esse trabalho que a gente vem há anos de autodescoberta, eu tô diferente. Eu não preciso mais da rede social, não preciso mais. Eu gosto de postar, mas não fico olhando se deu certo, se não deu, se dá. Tem algo diferente já. Acredito que essa questão de autopercepção, né? Uhum. Mas o que eu percebo? Que a gente, de uma certa forma, né, a gente tem essa necessidade constante de alcançar objetivos. Hoje eu me permito, por exemplo, para eu poder ler, eu sempre tive muita vontade de ler, tu sabe disso, eu sempre quis muito, mas daqui a pouco eu tenho que ler alguma coisa relacionada ao profissional. Eu não posso ler uma coisa que vá me só distrair, porque eu preciso aproveitar esse tempo, né? Então, hoje eu entendo, Kellen, que na realidade eu não tenho que fazer a gestão do tempo, eu tenho que fazer a gestão das minhas escolhas. Porque Uhum. na realidade a gestão das minhas escolhas é que determina o uso do meu tempo. Uhum. É isso. Porque ao escolher, eu vou saber o que eu tô fazendo ou não. E aí, a questão da doença, né, que a gente fala, que vem aquela coisinha na cabeça, né? Hoje eu tô doente, eu tô com dor de garganta. Eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu não tô afim de fazer. Tem coisas que eu não tô afim de fazer, mas eu tenho que fazer, porque eu preciso alcançar o objetivo. Mas se hoje eu tô doente, doente eu posso não fazer. Então, é um horror, eu até digo assim, a gente ri. Tu adoeceu o teu corpo porque tu não consegue dizer que não quer com as tuas palavras. Tu tá dizendo, tu vai dizer através do teu corpo. E tu machucar o teu corpo, vou te causar uma dor, É, um desconforto para tu poder dizer não vou naquele evento, ou não vou fazer esse projeto e tal. eu não quero fazer isso, eu não tô afim de fazer isso agora. Então, mas isso não existe. Gente, existe sim. Eu sou prova viva disso e várias pessoas que a gente depois acabou encontrando, né, nesse processo de autodesenvolvimento e com outras pessoas, a gente consegue se dar conta. Então, eu acredito que um tipo 3, para ele conseguir ficar em equilíbrio, ele tem que pelo menos forçar, isso é uma coisa que tem que ser feita, a se analisar em todo o seu aspecto, né? Se não tem a tendência dele se enfiar no profissional, porque é o mais fácil,
é o mais fácil. Controlar. Do emocional é mais fácil de controlar, tá? Então não é que a gente seja viciado em trabalho, é que é o mais fácil. Então é muito mais fácil eu me viciar em trabalho. Aquela loucura de trabalho é o mais fácil, imagina. É o mais fácil. Põe a fazer isso. Que doido assim, que eu falei, né? Não, é assim, ó. 24 horas trabalhando, imagina. Isso aí não é nada. Isso é facinho, facinho. Então, 3 projetos profissionais, 4. Trabalha numa empresa, tem uma empresa própria, presta serviço não sei pra quem. Imagina isso aí tudo. Que horas tu dorme, querida? Na hora que eu... Na hora que for possível. Então, a gente acaba indo pro lado profissional porque é o mais fácil de controlar. Mas quando tu abre então essa visão, né? Quando tu te dá conta de que tu precisa, sim, de um hobby, apesar de, por exemplo, precisar de uma atividade física. Para onde eu fui? Para corrida, para natação. Por quê? Porque lá eu tento correr mais rápido no mesmo tempo. Eu tento nadar mais rápido no mesmo tempo. Então, olha para te ver como ainda é difícil. Quando eu me dou conta, eu tô nadando e tô contando as voltas. Tá, mas eu não quero contar as voltas. Eu quero pensar. Ah, mas se eu vou pensar e não vou contar as voltas, eu vou marcar na raia ali. Aí eu vou contando na raia para eu me... É muito doido isso. E olha que eu tô melhor, hein? Olha que eu me conheço. Agora tu tá tendo lucidez, né? Tu vê que tu tá fazendo. Antes tu nem via isso. Antes isso me dominava, né? Então, só para encerrar, que nem essa parte da doença, isso é bem importante, porque daqui a pouco tu te põe em risco ou tu acaba provocando mesmo, né, alguma coisa, para que tu tenha o direito de descansar. Porque senão tu não tem esse direito de descansar. E às vezes tu tá podre, tu tá mentalmente esgotada, tu tá fisicamente esgotada, mas tu mete um sorriso no rosto, coloca uma roupa bonita, penteia o cabelo e sai pra dominar o mundo. Então isso é muito... Pensa bem assim, ó, o tipo 3, ele é ótimo em encontrar soluções. Aí imagina que ele tá doente, ele tá com sintomas, mas ele que é expert em encontrar soluções, ele saberia muito bem o que tem que fazer para resolver, mas como ele precisa dessa doença para poder descansar, ele vai adiar entrar em contato com a solução para ele garantir que aquela doença vai dar aí uma folguinha de uma semana para ele poder... Uma semana para ele, porque ele tá esgotado. Não é que ele não sabe ir no médico. Imagina, ele é o cara que traz soluções para o mundo, entendeu? E aí ele não vai saber ir no médico ou buscar a solução para aquilo. Ok. Eu queria te falar que também, já que você estava falando de equilíbrio, eu acho que a grande cura, e por isso a nossa convivência ela é muito agradável, porque o meu perfil é o equilíbrio do perfil da Rita. Então, o tipo 3, focado em resultado, o que ele faz? Se ele não se cuidar, ele vai pegar, ele não vai levar a equipe junto com ele atropelar a equipe para ele ir para o topo. E o 6, ele dá muita importância para os valores do grupo. Então, o 6, quando o tipo 3 está olhando para o 6 e está dizendo, bom, o tipo 6 dá valor para o grupo, ele só vai se ele for com todo mundo, né? Ele não consegue fazer um podcast lá e falar sozinho. Ele tem que trazer a Rita, tem que trazer a Fefa, tem que trazer todo mundo, e todo mundo tem que usufruir disso, né? Ah, tá, diz o tipo 3, então tá. Se eu tiver uma pitadinha disso, eu vou ser o melhor de todos os tempos. Eu não vou ir sozinha pro topo, eu vou ter com quem comemorar na chegada, eu não vou machucar ninguém, né? Aí o ganho é incalculável. E tem uma incalculável. Que eu sempre digo assim, bom, por uma questão até de inteligência, eu diria, tipo, 6 aqui defendendo o seu ponto de vista, é muito melhor a gente ter uma equipe de 50 pessoas trabalhando com a gente do que a gente ir sozinho. Eu acho sem sombra de dúvida. Que o resultado tende a ser maior ou melhor, né? Vai dar trabalho, cada um tem o seu ritmo, e às vezes o 13 ele é um pouco impaciente com isso, né? Mas eu assim, eu tinha uma empresa que eu trabalhava que ela dizia assim: ai, mas eu gasto muito de folha de pagamento. E eu dizia, pois é, então a gente dispensa todo mundo e tu volta a ter só uma secretária. É que aí vai ter junto, né? Que eu acho que aí que não vai ser legal. Não tem como, é humanamente impossível, né? Então, mas assim, ó, também pressupõe isso, né? mas o
tipo 3, ele acaba se transformando em um bom líder e ele acaba tendo essa possibilidade de liderar grandes equipes, de subir, né? Por quê? Porque ele tem essa obstinação pelo resultado, pelo sucesso, pela meta. Ele vai perder, se ele ficar só obstinado no sucesso e não envolver os pares, ele vai perder algumas pessoas no caminho, mas aí ele vai substituindo, vai treinando e vai daquele jeito, né? Tipo um rolo compressor, assim, vai a trancos e barrancos. E eu digo que a gente tem uma amiga em comum, né? A Lili, que ela mexe, que todo mundo deveria ter um personal 3, lembra? Que eu acho muito engraçado isso, porque a gente tem a ideia, né, de como fazer, de como realizar. Mas o tipo 6, ele nos traz aquela segurança. A gente conversou uma vez, eu me lembro que tu usou. O tipo 3, ele tem que chegar, ele tem que atravessar o rio. O tipo 6 pula nas costas dele e desvia aqui, desvia ali, agora mergulha, agora pula, porque o tipo 6 tá ali com medo, né? E o tipo 3, ele não vai enxergar nada. No momento em que ele tiver obstinado, ele vai chegar aos pedaços, mas ele vai chegar. Então, essa analogia é legal, porque o quanto é bom a gente aprender. E hoje, acho que ainda antes da pandemia, eu tomei um café com uma pessoa que também estuda e tudo. Foi bem engraçado. Era um potencial fornecedor para a loja. E foi muito engraçado quando eu falei que eu era um tipo 3, na cabeça dele, eu percebi que veio assim na cabeça dele todos os defeitos do tipo 3 na cabeça dele. Ele pensou, né? E ele me olhou e disse assim, puxa vida, mas tu consegue te colocar no lugar das pessoas. Isso não é uma característica do tipo 3. Aquilo para mim foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Quando ele disse isso, sabe? Porque eu pensei assim, puta merda. Ai, desculpa. E não seria. Puxa vida. A Rita de 10 anos atrás, com certeza não conseguiria se colocar no lugar das pessoas para entender. Mas hoje, como é que eu me dei conta disso? Faz parte do meu projeto de vida me colocar no lugar das pessoas, sentir como elas sentem e poder auxiliá-las melhor. Como isso é o meu projeto de vida, isso é sucesso para mim, então eu me permito fazer isso. E aí tu te desenvolve nesse conceito, né? De poder sim ser emocional, de poder sim se dar um tempo para ressurgir melhor, para parar um pouco e descansar a mente, descansar corpo e surgir melhor. Uma coisa que para mim só para o outro, tu dá espaço para ti também, né? Tu também te sente, tu também te escuta, tu também te percebe. Isso é algo, porque na realidade eu não tô só ao me colocar no lugar do outro, eu não tô abrindo mão de tudo e só em prol dele. Eu aprendo tanto com isso. Nossa, isso é tão bom, né? É tão gratificante fazer isso, aprender. Então, não só se colocar no lugar do outro no sentido mais de empatia, não é isso. A gente acaba tendo um tipo 3 é muito sedutor, ele vai conseguir gerar a empatia, ele vai conseguir gerar, mas eu tô dizendo não a superficial, Kelly, eu tô dizendo a real, porque em vários outros tipos existem isso. Eu tô dizendo aquela preocupação genuína, sabe? Isso é algo bem interessante. Então, hoje, tudo que eu passei nesse processo de autoanálise, eu posso dizer que hoje eu tenho que me autoaperfeiçoar todos os dias. Eu tenho que estar cuidando esse autoaperfeiçoamento, essa autoanálise, né? Tu lembra a primeira vez que tu me apresentou uma roda da vida? Como não lembrar? Como não lembrar? A dificuldade. Tu lembra que eu acho que eu fui a última? A autoavaliação, nunca tinha acontecido comigo, a pessoa não conseguir responder. Olhar e ela mesma dizer se estava bom ou ruim alguma coisa que ela fazia. Não, nunca tinha acontecido e foi bem importante ali. Assim, ó, a gente está se encaminhando para o final. A gente tem assunto para 3 dias se deixar, porque aqui o papo a gente já tem treino de papo. O papo é reto. A gente já tem treino de papo de um bom tempo na vida, né? E eu queria concluir, né, o meu agradecimento para ti por duas características que me fazem me sentir especial, assim. Quando ele te convida para um café,
mesmo que tu não faça ideia do que ele quer, uma coisa é certa, ele só tá te dando ibope porque é bom. É um elogio, entende? Porque se tem uma coisa que a gente não faz é perder tempo com o que não dá nada. Assim, se ele não rola, tenta melhorar um pouquinho, dá uma melhoradinha, depois vai de novo, tenta de novo. Tenta marcar um café de novo. É um sinal, é uma dica, né? Então, eu sempre me sinto muito, muito lisonjeada. Não é só por Rita, tem outras pessoas com tipo 3. E quando eu realmente, assim, porque são pessoas bastante ocupadas, são bastante focadas em sucesso e resultado, então eles realmente eles vão dar ibope para aquilo que vai fazer bem para eles. Eles não são de se autodestruir, né? Então, pelo contrário, eles vão buscar aquilo que vai fazer eles se sentirem até melhor. Então, eu te agradeço pela tua presença aqui, porque é sinal que esse negócio é bom, né? Sinal que esse negócio é bom, que ela não ia estar perdendo tempinho dela com o melhor sentido da palavra, né, Rita? Assim, é um elogio mesmo. Sinto elogiada pela tua presença e todas as vezes que tu me solicita. E uma outra coisa, que aí vem um lado do 6, assim, que o 6 gosta de, quando é valorizado, porque o tipo 6, ele é leal, ele é muito parceiro, ele respeita muito as diferenças. Eu acho que é uma das coisas que me facilita fazer o que eu faço, é entender, esse entender que cada um é de um jeito e aceitar isso, é algo que é nato, assim, eu não aprendi, não estudei isso. Eu já veio no meu projetinho, já tem um pacote, entendeu? Então, por essa lealdade, por esse respeito que ele tem pelas diferenças, ele é agraciado com a confiança do 3. O 3 não abre o jogo para qualquer um. Então, quando eu chego perto de um 3, sabendo disso, e o 3 me abre a porta, é sinal de que eu sou confiável, é sinal de que eu sei respeitar esse tempo dele, é sinal de que eu estou sabendo chegar da maneira correta e eu estou respeitando esse tempo. Quando ela fala que ela fugiu por um tempo, eu nem sabia que ela estava fugindo, eu estava ali de boba na história, não vi. Como assim? Tudo bem, não quero saber, vamos de novo. Mas até mesmo quando me abriu a porta, porque não é assim, agora ela acertou, eu vou entrar de sola. Não, é aí eu acho que entra essa habilidade de saber respeitar, de saber conduzir de forma que a pessoa vai concedendo mais espaço, né? E isso, para que a gente possa fazer muito treino. E aí tu pega um tempo controlador, e por ele vai lá e atropela e resolve tudo. E eu aprendi, não, tem tempo. Então é uma troca muito legal, porque que legal, né? Tu me abre a porta, eu entro com jeito e a gente vai, né? Tu me ajuda. E a gente vai fazendo, E é isso assim mesmo, né, Kellen? Agradecer, eu mexo contigo hoje, né? Quando tu me pergunta, Rita, eu quero conversar uma coisa contigo, quero saber. Já aceitei, não preciso nem saber o que é, eu já aceitei. Porque eu confio muito em ti. E isso é raro. A gente conseguir efetivamente confiar é raro, porque tu tem que abrir ali vários... Não é só o controle que nos interessa, é realmente deixar entrar. Porque é uma casca, né? Na realidade, é uma casquinha. É realmente deixar entrar. E essa pessoa vai entrar, essa pessoa vai entrar e vai querer te ajudar a olhar para aquilo que não quer olhar. Então, vamos feito, né? Provavelmente eu não quero olhar. E então é uma questão mais complicada. Mas assim, em resumo é isso. O tipo 3 é uma pessoa que quer realizar o que for possível, ele vai determinar o que é sucesso para ele vai realizar. É uma pessoa que é legal ter na equipe, gente, vou me vender aqui agora. É legal ter um tipo 3 junto contigo. As empresas adoram, porque eles são assim, meu Deus. Eu acho que não pode faltar numa empresa. Eu acho que não pode faltar ninguém, eu acho que tem que estar todo mundo. Não, ninguém, né? É um equilíbrio. E acredito nisso, assim, se autoconhecer, se a pessoa se identificou através desse podcast, desse vídeo, estude mais sobre o tipo 3, porque é libertador, porque aí tu vai ter a escolha, mesmo tu tendo um feedback super positivo e te sentindo seduzido, tu vai ter a escolha de dizer se tu quer ou não aquilo realmente para tua vida, senão tu vai acabar pegando atalhos daqui a pouco que não é o que tu queria, mas só porque tu teve, né? É quase que uma droga, né? Daqui a pouco um elogio. E é isso, assim, e também a questão de se manter, né? Porque
a gente precisa das pessoas, a gente não é uma ilha. Só que pro 3, se ele se fecha, o que é fácil, né? É mais fácil. Coloca uma máscara e se fecha. As pessoas acham que ele é super bem sucedido, que ele tá... Olha lá, ele é um líder nato, ele tá numa equipe. Mas na realidade ele não tá deixando ninguém entrar. As pessoas acham que estão entrando, mas ele não deixa ninguém entrar. Então é libertador a gente conseguir se conhecer. As pessoas acham que estão entrando. E ele não E ele, pobrezinho, tá solitário, né, meu amor? Ele tá lá também. Muito. A comunicação ali é salva, até, porque tanto quem tá fora que acha que tá entrando, como quem tá dentro tá sozinho, né? A performance que a gente deseja ter de excelência na nossa vida depende desse bem-estar e desse equilíbrio. Se a gente já é bom, se a gente é bom, sendo meia bom, né? Sem se conhecer, imagina a gente se conhecendo e tendo domínio sobre tudo isso. Dá para fazer mesmo uma excelente performance. Dá para melhorar, dá para realmente, né? Ainda mais tu identificando o que é a tua o teu ideal mesmo, né? Exatamente. Então dá para fazer muita coisa legal. Muito obrigada, meu amor. Eu que agradeço, é uma delícia que eu passaria a tarde conversando. A gente vai fazer muitos outras séries, né? A gente quer falar, a próxima é falar sobre relacionamento. Eu acho que se a gente falar só sobre relacionamento, a gente vai também ao universo. É maravilhoso falar com quem o tipo 3 combina, com quem não combina, por que não combina. E aí a gente tem experiência real, né? Porque a gente tem o nosso lá na vida real, enfim. E a gente vai, então, ter um outro momento com a Rita. Mas aqui, com certeza, Ritinha, assim, ó, se o nosso propósito e a gente se encontra na vida com pessoas que têm essa afinidade de propósito, né? Sem dúvida. A mesma essência. Tá combinando em com sintonia. o propósito, em sintonia. A gente está aqui hoje fazendo isso. A gente quer levar um pouquinho de bem-estar para as pessoas que podem estar sofrendo aí sem saber que isso tudo que tu descreveu é algo que é possível administrar, é possível viver melhor, é possível e é merecido, e é direito, e é seguro. E, portanto, e a questão de chamar atenção, de novo, sempre vou chamar atenção para isso, porque é o que acontece. O tipo 3, quem olhar para ele vai dizer que ele é a pessoa mais feliz e de maior sucesso do mundo. Mas ele pode não ser, ele pode não estar assim. E os outros vão dizer quando não estão assim. E ele não. Então, por isso que a gente fala da questão de ser mais emocional, que tu comentou. E acredito que seja muito importante a gente ajudar as pessoas a se descobrirem. Porque deve ter muita pessoa assim, que não tá entendendo por que é assim. Então, é bem importante. E que não pode, e que demora a conseguir ajuda porque não mostra que precisa de ajuda e por aí vai. Pedir ajuda, pode. A gente, só se tu quiser falar sobre isso, né? A gente tem que falar mais uma hora. Dizer que tá com problema, não, tá tudo bem. Eu sou a solução dos problemas, meu amor. Não. Tia, muito obrigada. Eu tenho certeza, assim, ó, que, nossa, só alegria aqui, tá? E a gente vai... as nossas parcerias, como disse uma cliente minha, só tem um problema depois que termina o processo com a Kellen. Ela não vai embora, ela continua, ela me chama. E nossos projetos são ad eterno. Aí a gente vai estar sempre... E é por esse motivo que tu abriu a minha casquinha. Porque, na realidade, antes de querer qualquer coisa, tu queria amizade. E aí, por isso que eu confio em ti. Eu ia tomar um café. Só uma amizade, era só um café. E por isso que eu confiei. E aí que tu entrou, né, danada? Aí depois não vai embora. Depois não vai embora. Coisa boa. Beijo. Obrigada, meu amor. Vamos encerrar a gravação aqui. Até a próxima.